texto de Efésios, capítulo 2, nós estaremos fazendo a leitura responsivamente. Vamos estar fazendo a leitura responsivamente desse texto. Amém? A palavra do nosso Deus nos diz assim: do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça nos salvos, mediante a fé, isso vem de vós, é de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos obras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais vários de antemão prepararam para a cidade. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, em Cristo, separados da unidade de Israel, esperamos da aliança da promessa, não tereis esperança, sem Deus. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, onde alcançamos o peito, e tendo derramado a água da salvação, está na realizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele nós temos acesso à paz do Pai e do Espírito. Assim já não sois estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Edificados também na mesma voz dos apóstolos profetas, sendo igreja de Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, o qual também profundamente está santificado para a habitação de Deus o Espírito. Amém. Que Deus assim possa nos abençoar através da tua palavra. Amém? Meus irmãos, qual que é o alvo da lição para as nossas vidas? Primeiro, reconhecer a condição que estava antes da salvação em Cristo, morto, escravizado e condenado. Entender que a graça, a misericórdia e o amor de Deus não são a causa da nossa salvação. Então, entender que a graça, a misericórdia e o amor de Deus são a causa da nossa salvação. Descobrir para que Deus nos salvou. Segundo, sentir-se grato a Deus por seu amor e por sua graça salvadora. Motivar-se a andar em boas obras para as quais foi salvo por Cristo. Terceiro, declarar que só pela graça de Deus somos salvos. Agradecer a Deus por sua graça salvadora, andar em boas obras. Quarto,
explicar o que é salvação conforme Éfeso capítulo 2. Então o capítulo 2 de Efésios fala sobre a graça de Deus salvadora, né? Esse Deus que nos alcançou, esse Deus que se revelou, esse Deus que demonstrou o seu amor infinito, o seu amor, né, maravilhoso por nossas vidas. A salvação, eu coloquei aqui uma foto, eu vou mostrar para os irmãos. Qual é a diferença do crente e do não crente? Né? Olhando para essa foto aqui, dá para ver a diferença olhando para essas pessoas? Não dá, né? Não dá para você saber quem é salvo e quem não é. Não dá para você saber quem é cristão ou quem não é só olhando para a face da pessoa ou olhando para a imagem da pessoa. Né? Para nós sabermos se uma pessoa é salva, nós precisamos ter, né, diálogo, contato, precisa de ter uma amizade com essa pessoa para poder pegar e começar a ter um vínculo, né, de confiança um com o outro, para poder pegar e você conhecer aquela pessoa. Vai ser através, né, do seu ato de se aproximar da pessoa, conversar com ela, que através, né, da conversa, da amizade, né, da confiança um do outro, é que esses laços vão pegar e fluir, vão sair de dentro da pessoa. E às vezes a pessoa uma hora vai falar assim: você é cristão, você é crente, né? Ora por mim. E muitas vezes você vai conversar com essa pessoa e ela vai falar assim: eu conheço Deus, eu sou da igreja, tal, ou senão eu já fui, estou afastada, né? Então é através da comunicação, do diálogo, que a gente vai pegar e conhecer as pessoas, né? E é interessante que Jesus, nesse capítulo 2 aqui, ele mostra para nós o quanto que ele trabalhou, o quanto que ele pegou e teve vínculo com as pessoas, né? Diálogo com as pessoas, ele sempre ia até as pessoas para poder pegar e conhecer as pessoas. Jesus, ele não invade a vida das pessoas, Jesus, ele busca conhecer a pessoa e depois pegar, falar do plano da salvação para aquela pessoa. Então Jesus, ele não invade a vida das pessoas, Jesus, ele se revela às pessoas, né? Introdução. A lição vai nos levar a entender a nossa própria experiência de como andávamos sem Cristo, né? Quando nós olhamos aqui o versículo de 1 a 3, Deus fala para nós como que nós éramos, como que nós vivíamos, como que nós andávamos outrora, antes de pegar e sermos salvos, na verdade, né? A nossa experiência com a vida, com o pecado, né? Com o sofrimento, com as dores, né? Então, quando nós olhamos aqui e lemos, né, do versículo 1 ao versículo 3, eu vou pedir para o Salcides ler para mim, fazendo favor, Salcides, versículo de 1 a 3, capítulo 2. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora cumpre os filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então a palavra de Deus aqui nos fala para nós e demonstra para nós que nós éramos, né, filhos da ira, né? Então todos nós, e antes de conhecermos a Jesus, nós éramos condenados pelos nossos pecados, né? E estávamos mortos. O versículo 1 fala que nós estávamos mortos nos vossos delitos e pecados. Nós não tínhamos consciência do que era pecado ou não. Os irmãos devem, né, tem um ditado popular que muita pessoa pega e fala, mas que é errôneo para nós que somos cristãos e até para aquelas pessoas que se converteram recentemente, principalmente para as pessoas que se convertem recentemente, né, que é novo na fé. A pessoa fala assim, né: nossa, antes eu tinha muito menos problema do que agora, parece que agora eu peguei e fui para a igreja, parece que tudo de ruim acontece na minha vida, tudo de ruim parece que bate na minha porta. Nossa, por que será que eu sou perseguido? Por que será que eu, né, vivo desse jeito? Mas não é.
Na verdade, a pessoa era tão consumida pelo pecado, né? Estava tão morta nos seus delitos e pecados, que ela já acostumou com o pecado, acostumou viver, né, na imundície, no pecado. E agora o que aconteceu? Agora Deus abriu os olhos daquela pessoa. E quando Deus abre os nossos olhos, nós começamos a enxergar e a ter discernimento do que é errado e do que é certo. Então, por exemplo, aquilo que a gente fazia naturalmente, que era pecado, que era errado, que nós não cobrávamos de nós mesmos, agora nós cobramos. Agora nós vemos, puxa vida, olha, nossa, oh Deus, me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim, eu pisei na bola, eu pequei, eu errei. Agora a nossa mente e o Espírito Santo que habita em nós, agora ele nos acusa. É interessante que o Espírito Santo ele acusa, né, o crente que é novo na fé, mostrando para ele que ele está vivendo em pecado, que ele está errado, que não é dessa forma que agrada a Deus, não é dessa forma que nós devemos viver diante de Deus, né? Então, meus irmãos, olha só, o que viemos a ser em Cristo Jesus, né? E qual o propósito de Deus em realizar tão extraordinária transformação? Gostaria de pedir para o nosso irmão Deussi ler para mim o 4, o 5 e o 6, fazendo um favor. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Então, olha só no versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então, por exemplo, o amor de Deus, né? Olha só, a riqueza do amor de Deus e o grande amor de Deus é que pegou e transformou a nossa vida. Deus é tão grandioso, tão maravilhoso, e o seu amor é tão imensurável que ele nos alcançou, né, através do seu amor. Gostaria de pedir, né, para o nosso irmão Vivaldo ler para mim, meu irmão, o versículo de 7 a 10, fazendo um favor. Para mostrarmos, tendo nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, por exemplo, o que Deus fala aqui para nós, né? No versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, na verdade, a salvação, essa graça que vem de Deus para as nossas vidas, não depende de nenhum de nós, só de Deus, é Ele, né? Ele é tudo, Ele é a salvação, Ele é amor, Ele é a redenção, Ele é a misericórdia. Então tudo está em Deus. Nós simplesmente fomos abençoados, fomos adotados por Jesus Cristo. Então essa graça maravilhosa, esse amor maravilhoso veio fazer parte da nossa vida, né? Então a graça maravilhosa de Deus, né, nos alcançou, a misericórdia de Deus, né, chegou até nós, e o amor de Deus se manifestou na nossa vida e na vida de todo pecador, né? Então, por exemplo, a nossa condição antes da conversão, né, estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Delitos: um passo falso, desvio do caminho certo, né? Então, por exemplo, quando eu dou um passo falso, quando eu pego desvio do caminho certo e faço aquilo que é errado, então a nossa vida então depende totalmente da graça e da misericórdia de Deus, né? Então a nossa condição antes da conversão, né, era de morte. Nós estávamos todos mortos nos nossos pecados e delitos, vivíamos uma vida de falsidade e
desvio do caminho. É interessante a gente pegar e pensar nisso e olhar assim de uma forma, né, cristocêntrica. Então, eu estava morto, né, eu sempre dava passos falsos, passos errados, na verdade, né, e sempre me desviava do caminho certo, do caminho da verdade, que é viver diante da presença de Cristo Jesus. Essa era a nossa natureza. A nossa natureza sempre é contrária à vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo homem, todo pecador seja redimido, seja salvo, seja transformado pelo amor dele, né? Pecados, né? Erro do alvo, não atingir, né, o centro, né, o alvo certo, né? Todos querem atingir o alvo, querem pegar e conseguir conquistar, né, a vitória, né? Quando eu era criança eu brincava muito com esse tira-alvo, não sei se vocês vão lembrar, quando a criança vendia uns revolvinhos que atirava setinha, né? Você pendurava o alvo na parede e ficava uns 3 metros longe, 4 metros, e ficava brincando com os coleguinhas, com os amigos, para ver quem conseguia acertar o alvo, né, no centro, para poder pegar e ganhar, né? Mas na verdade o que Deus mostra para nós é que nós, como cristãos, né, antes, quando nós éramos pecadores, nós sempre errávamos o alvo, nós nunca conseguíamos acertar o alvo. E agora, por causa de Cristo Jesus, por causa do Espírito Santo de Deus que atua na nossa vida, que trabalha na nossa vida, né, de forma extraordinária e grandiosa e abençoada, hoje nós conseguimos acertar. Mas não sou eu que acerto, né? Na verdade, eu atiro a flecha, mas na verdade é o Espírito Santo que guia a seta para poder pegar e chegar no alvo e atingir o alvo, e Deus então ouvir as nossas orações, ouvir as nossas petições, e Deus atender, né, a nossa vida diante da presença dele, né? Então nós oramos muitas vezes errado, mas os anjos, eles entregam para Deus certo, né? Então na verdade nós às vezes, né, vamos orar e às vezes até erramos nas nossas orações, mas o Espírito Santo é Ele que entrega para Deus, Ele que leva até o trono de Deus aquilo que nós falamos, aquilo que nós colocamos diante de Deus, né? Outra coisa importante primeiro, estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, nós não tínhamos, né, comunhão com Deus, não tínhamos vontade de louvar, de adorar, de servir a Deus. E segundo, nós, né, éramos escravizados, né? Nós éramos escravizados pelo pecado. Então, o ser humano, quando ele está longe de Deus, ele é escravo, e é escravo do pecado, porque o pecado vai consumindo, né, a nossa vida, né? O pecado vai dilacerando, vai atacando as nossas vidas de uma forma na verdade, né, arrebatadora, na verdade, porque quando nós não conhecemos a Deus, nós não temos a blindagem de Deus, né? Deus é que nos blinda, Deus é que nos protege, que nos fortalece, que nos revigoriva, né? Dá vigor às nossas vidas, que transforma as nossas vidas na verdade, né? Outra coisa que ensina para nós no versículo 2 é que o pecado nos fazia, né, seguir o curso deste mundo. Qual que é o curso deste mundo? Este mundo, o curso dele é a depravação total, né? Por exemplo, você olha o mundo hoje, você olha, né, a depravação total que o mundo está vivendo hoje por causa, né, do afastamento de Deus, por causa do pecado, né? Hoje o ser humano, ele não tem limite. Hoje a mente humana, ela é desta forma: o que importa é eu ser feliz. De que forma? Não estou nem aí, né? Se eu sou feliz, se para mim ser feliz eu precisar matar o meu filho, então eu mato o meu filho que eu vou ser feliz, né? Se para mim for feliz, eu tenho que largar a minha esposa e arrumar uma de 18 anos, de 17 anos, então eu vou largar ela, porque o que importa é eu ser feliz. Então hoje no coração do homem, por causa da depravação total, por causa deste mundo pecador que nós estamos vivendo, o ser humano, ele não está importando mais com a felicidade de Deus, em agradar a Deus. O ser humano hoje, ele se importa só com ele e ama ele mesmo
é dessa forma que o ser humano está vivendo hoje. O que importa sou eu. Eu não quero nem saber, né, das outras pessoas. Se eu estiver feliz, se eu estiver bem, beleza. Agora, os outros, não estou nem aí com a vida deles. O importante sou eu, né? Então, na verdade, hoje nós estamos vivendo num mundo assim, separatista, egoísta, né? Um mundo cheio de pessoas egoístas que pensam só no seu umbigo e em si mesmo, né? E em resolver o seu problema, né? Então, hoje a felicidade para as pessoas, né? Hoje, né? Tanto, né? No mundo que nós vivemos, e isso é no mundo inteiro que nós podemos ver, né? É que a ganância no coração do homem hoje é satisfazer o desejo do seu coração. Então, a ganância do homem hoje é trazer satisfação, prazer. Então, se eu tiver satisfação, tiver prazer e se eu tiver feliz, é o que importa. O resto, né, não estou nem aí, né? Então, na verdade, é isso que acontece. Então, por isso que hoje muitas pessoas vivem por causa da moda. Existem muitas pessoas que ela acorda de manhã, já vai ler o jornal, o horóscopo, para saber como que vai ser o dia dela. Se o dia vai ser bom, se esse dia vai ser bom para ela fazer negócio, se esse dia vai ser bom para ela poder pegar e sair de casa. Existe artista que lê o horóscopo de manhã quando acorda e, por exemplo, se o horóscopo pegar e falar, né, que hoje não é um bom dia, que seria bom ela nem sair de casa, ela não sai de casa, fica trancada dentro de casa. E muitas outras pessoas também vivem assim, né? Vivem num mundo fantasioso, né? Num mundo cheio de pessoas, né, que vivem num mundo de ficção, na verdade. Não vivem mais no mundo olhando para as coisas, né, realista, na verdade, né? Então, olha só outra coisa. Tornava-nos filhos da desobediência, né? Então, por exemplo, nós éramos filhos desobedientes a Deus, né? E é interessante que fala assim: tornava-nos filhos da desobediência. Então, por exemplo, nós não éramos antes, porque Deus criou tudo perfeito, mas por causa do pecado agora nós, né, nos tornamos filhos desobedientes a Deus, né? Então é isso que Deus fala para nós. Fazia a nossa carne se inclinar para o pecado, né? É interessante que aqui fala assim: eu fazia a minha carne se inclinar para o pecado. Os nossos olhos fazem, né, a nossa carne, o nosso corpo físico fazer o quê? Se inclinar para o pecado. Então, na verdade, né, o pecado, ele destrói a humanidade, destrói o ser humano, destrói, né, cada um de nós de uma forma grandiosa, de uma forma que é desastrosa, na verdade, né? Então, meus irmãos, terceiro, estávamos condenados, né? No versículo 3 fala isso, olha só, no versículo 3: entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. É interessante que, olha só, fazendo a vontade da nossa carne e do nosso pensamento. Então, na verdade, nós temos que policiar as nossas vidas, nós temos que pegar e tomar cuidado com as nossas vidas espirituais, porque na verdade nós temos inclinação para fazer mais, né, a nossa vontade e a vontade dos nossos pensamentos do que a vontade de Deus, que Deus quer para as nossas vidas. Então, muitas vezes o raciocínio do cristão, do homem, da mulher que é crente, ele nos engana, porque a nossa mente pecadora, né? Porque Cristo nos salvou, nos purificou do pecado, mas nós temos uma natureza pecadora, nós temos uma natureza, né, que afronta a Deus constantemente. Na verdade, a nossa natureza, ela afronta a Deus constantemente. Todos os dias a nossa natureza, né, afronta a Deus, na verdade, né? A aplicação para as nossas vidas: antes de conhecer a Cristo, você percebia que estava morto em seus delitos e pecados? Não.
O que os irmãos acham? Antes de conhecer, deixa eu fazer a pergunta de novo. Antes de conhecer a Cristo, você percebia que estava morto em seus delitos e pecados? Não, porque o pecado não deixa a gente reconhecer que a gente está no erro. Verdade, meu irmão. Uma vez do erro é o Espírito Santo. Então, na verdade, antes, nós fazíamos tudo de forma errada e para nós era certo. Na verdade, é isso que acontecia. Porque o Espírito Santo não estava dentro de nós. O Espírito Santo não guiava as nossas vidas. E outra coisa importante, o que o pecado faz? O pecado, ele nos cega. O pecado, ele cega os nossos olhos. O pecado, ele cega as nossas mentes também são cegadas, são paralisadas pelo pecado, né? E assim, o diabo não deixa nós vermos aquilo que é errado, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que é contrário à vontade de Deus, na verdade, né? Então que atitudes podemos ver na sociedade que comprovam que as pessoas sem Cristo estão mortas em delitos e pecados, né? Então, olha só, que atitude podemos ver na sociedade, né? Hoje você vê tudo quanto é tipo de barbaridade, tudo é tipo de pecado, né? De prostituição, né? Tudo que você vê hoje na sociedade, né, é contrário à vontade de Deus. Tudo que você pega e percebe que é moda é contrário à vontade de Deus, né? Você vê hoje que, né, a moda hoje, ela é fazer o quê? Ser contrário à vontade de Deus e agradar o quê? A mente, os pensamentos do homem. Não é assim? Que no versículo aqui 3 fala para nós? Olha só que no versículo 3, olha, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, por exemplo, hoje o que o mundo oferece para agradar o coração do homem pecador é isso, é agradar o homem, né? Hoje você vê a mídia, né? Hoje você vê o Facebook, você vê o WhatsApp, o Instagram, tudo que você vê, só coloca coisa lá que agrada ao homem, né? É a nudez, né? É a moda, é os artistas se separando, divorciando e cada dia, né, falando barbáries na tela de televisão, né? É o ser humano pecando, né, se prostituindo, né, adulterando e achando graça, né, que nem o Neymar ontem deu uma entrevista, estava dando uma entrevista na televisão, eu estava assistindo a televisão e passou ele dando entrevista, e olha só que coisa absurda. Neymar, um jogador famoso, um cara bilionário, cheio de riqueza, pegou e foi dar uma entrevista. Ele podia falar sobre, né, os times internacionais que ele joga, ele podia pegar e falar sobre os amigos que jogam no campo com ele podia falar sobre a família dele, ele podia falar muitas coisas boas, mas não, o que ele foi fazer? Ele foi defamar as mulheres. Ele deu uma entrevista e foi falar e deu o nome das mulheres com quem ele ficou, gente. É um absurdo uma coisa dessa. Um cara que é rico, um cara que é inteligente, não é burro, porque um cara que ganha o dinheiro que ele ganha, ele não é burro, ele é inteligente, né? Só que, por exemplo, tem uma mente, né, amaldiçoada, cheia de adultério, de perversão. Ao invés de ele pegar e ir lá e falar uma coisa boa, por exemplo, de uma namorada que ele teve, ele poderia pegar e falar, né, uma coisa boa, agradável de uma namorada que ele teve, falar, por exemplo, do tempo que ele ficou com ela, que foi muito bom, que os dois foram felizes. Não, o amaldiçoado foi falar o quê? Que, né, ele deitou e ficou com tantas mulheres, ainda fala o nome das mulheres ainda. É um absurdo uma coisa dessa. O pecado está tão arraigado nas pessoas que elas ainda sentem elogiadas. Por causa disso, né? Por causa do quê? Porque está no pensamento das pessoas, né? Está no pensamento das pessoas. Você liga a televisão hoje, eu não gosto muito de assistir jornal, porque você vai assistir jornal, gente, você só vê coisa ruim. Tem um programa na televisão que a Eliane de vez em quando gosta de assistir, eu falo, pelo amor de Deus, tira desse negócio aí, que eu não aguento ficar vendo esse negócio aí. Só fala da fofoca dos famosos, só fala coisa ruim, é separação de artista famoso, é adultério de artista famoso, são coisas assim absurdas, porque você não vê nada construtivo, coisa boa. Parece que o ser humano hoje,
hoje o mundo que nós estamos vendo, o ser humano, ele gosta de pegar e participar e de ver a desgraça da vida alheia, a desgraça da vida das pessoas. Porque o que dá ibope, o que faz, né, a mídia, a televisão pegar e crescer, são esse tipo de coisa, falar sobre a desgraça da vida dos outros, né? Então é muito triste quando nós vivemos num mundo onde que o pecado ele está sendo generalizado, né, na vida e no coração das pessoas. Pode falar, irmão. A palavra de Deus nos instrui, nos ensina. O apóstolo Paulo diz que tudo que nós ouvimos reter o que é bom. Verdade. Porque nós sabemos que nosso coração tem que estar sendo trabalhado, as coisas boas, né? A palavra de Deus, reter o que é bom. Porque o que não presta joga fora, porque se você for mexer com toda essa coisa que não presta, É interessante, meu irmão, que o que nós vemos hoje, que são poucas pessoas que sabem separar, né? Tem pessoa que ela assimila tudo e não joga nada fora, né? E agarra aquilo com unhas e dentes e aquilo dali começa a fazer parte da vida da pessoa, né? Hoje, os casamentos hoje estão sendo feitos e os dois vai casar o casal e um já fala assim, alguém pergunta para você: e aí, você vai casar mesmo, rapaz? Você tem certeza? Se não der certo, a gente separa. Ela, que a gente ouve hoje, né? Não tem problema não, se não dá certo a gente separa. Hoje é isso que está no coração das pessoas. O importante... E separa mesmo, né? Porque aquilo dali já está premeditado, na verdade. Porque quando você pega e fala assim... Vamos falar a verdade, meu irmão. Se você é um homem pegar e falar assim, vamos tentar, se não der certo, separa. O que está acontecendo? O coração, ele já está pendente a poder se separar a qualquer momento, né? Aquilo dali não é algo sólido, não. Eu casei para viver até o fim, até a morte. Por exemplo, já está premeditado. Por exemplo, uma hora vai separar, porque o coração já está inclinado para poder se separar, na verdade, né? Então, meus irmãos, nós vamos parar aqui no tópico 2. Olha só, mas Deus, né? Mas Deus, o que ele fez? Olha aqui no versículo 7. Deus, para mostrar-nos o século vindouro, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então Deus, ele sempre se revela, Deus sempre ele mostra, ele quer abrir as nossas mentes, os nossos corações, né, para que nós venhamos ser transformados para a honra, glória e louvor do seu nome, né? Estávamos mortos, mas Deus nos vivificou em Cristo Jesus. Então Deus é aquele que nos dá, né, brilho, na verdade. Então Deus, ele dá brilho para cada um de nós. Nós vivíamos nossos pecados e delitos, nós vivíamos em trevas, e agora Deus fez o quê? Iluminou as nossas vidas e fez cada um de nós brilhar. Nós somos pecadores, a nossa natureza é pecadora, mas agora a luz de Cristo, ela faz o quê? Dissipa as trevas da nossa vida. Então, é isso que é o importante, né? O importante é saber que Cristo, ele dissipa as trevas na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe.